Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai passar para vocês as melhores entradas para esse sábado. Sábado que vai ter aí Premier League, Campeonato Paulista, também tem o Campeonato da Alemanha. Então vamos ficar de olho que eu preparei para você as melhores análises para esse sabadão. Faz o seguinte, clique em se inscrever aqui agora, deixa seu like que é muito importante e ajuda muito aqui na divulgação desse vídeo, fechou? Bora para as entradas. A primeira entrada que eu quero passar para vocês é no jogo do Barcelona contra o Elche. O Barça que vem nessa disputa frenética contra o Real Madrid, vocês podem ver aí na tabela classificativa, 52 pontos para o Barça e 51 pontos para o Real Madrid. Então quem perder aqui já sabe que vai perder a liderança do campeonato com certeza. Os dois perdendo na mesma rodada é muito difícil de acontecer, rapaziada. Olha a diferença deles para o Atlético de Madrid aí, tá quase chegando a 10 pontos já. Então o Barcelona vai pegar o Elche, porém a odd do Barcelona tá 1.30, 1.33 ali para vencer essa partida. Então a gente tem que colocar alguma coisa a mais. Por que eu acho que o Barcelona vai vencer, rapaziada? Em primeiro lugar aqui, ó, nos últimos jogos do Barcelona fora de casa, vamos pegar os últimos 5 jogos, ele ganhou 4 e teve um tropeço contra o Real Sociedad. Ou seja, não pode ter um tropeço fora de casa. Não pode. Se tiver um tropeço fora de casa, vai começar a complicar que o Real Madrid vai encostar, vai passar e não dá pra vacilar. E o Elche não é um time tão constante assim dentro de casa, ó. Perdeu pro Villarreal, empatou com o Sevilha, empatou com o Real Madrid, isso é muito bom pra eles, foi um jogo muito difícil. Empatou com o Real Sociedad, empatou com o Atlético Club. Então, tipo assim, não é um time que dá muito trabalho para seus adversários. E o Barcelona, com certeza, tem vitória sobre o Elche aqui. Ano passado, 3-1. Em 2023, também 4-0 contra o Elche dentro da casa dele. O Elche hoje amarga aí a 11ª colocação do Campeonato Espanhol. E eu acho sim que o Barcelona vai vencer esse jogo. Mas essa odd de 1.33 é muito baixa. E o que eu acho interessante para essa partida, rapaziada? O mercado de ambos recebem um cartão também. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha aqui os últimos jogos do Elche dentro de casa. Isso aqui tudo na La Liga, tá? Só jogos da La Liga. O Elche dentro de casa aqui, ó, tomou cartão, tomou. Esse jogo ele não tomou, mas fora isso, ó, nos últimos 10 jogos, em 9, o Elche tomou pelo menos um cartão amarelo dentro de casa. E o Barcelona jogando fora de casa, nos últimos 10 jogos também, só 2 que ele não tomou cartão, contra o Real Oviedo e contra o Espanhol. Então 10/8 aqui e lá no Elche 10/9. Então eu acho que é muito alta a chance aqui de sair um cartão para cada um. E juntando aí Barça para vencer e ambos recebem um cartão, a gente tá conseguindo uma odd de 1.66, fechou? Então essa vai ser a entrada no jogo do Barcelona. O segundo jogo que eu quero passar para vocês aqui é esse jogo do Bayern de Munique contra o Hamburgo. O Bayern aí, todo mundo sabe, amassa a maioria de seus adversários no campeonato alemão, apesar de ter tido alguns tropeços aí nas últimas rodadas. O Bayern continua aí com 50 pontos, 8 pontos de vantagem para o segundo colocado e vai jogar fora de casa contra o Hamburgo. Olha o Hamburgo jogando em casa, rapaziada. Nos últimos 10 jogos aqui, ele tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, e o Bayern de Munique fora de casa, nos últimos 10 jogos, tem 9 vitórias e um empate. Tudo pelo campeonato alemão também. Então o Bayern fora de casa não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos, rapaziada. E além disso, o que eu quero ressaltar para vocês aqui nessa entrada em específico? Olha os placares: 5-1, 3-1, 4-0, 5-0, 3-0, 3-0, 4-1, 3-2 e 4-0. Duas vezes o Bayern não ganhou por mais de um gol de diferença, que foi nesse jogo aqui de 3-2 com o Augsburg e outro empate contra o União Berlim de 2-2. Fora isso, todos o Bayern amassou. Inclusive, o Bayern pegou o Hamburgo aqui no final do ano passado, ali em setembro, e meteu 5-0 dentro de casa. Bayern provavelmente vem completo para esse jogo aqui, rapaziada. Ó, Harry Kane, Luiz Dias, Olizier, Goretzka, todo mundo, mano. Afonso Davies. Pode ser que tenha um ou outro jogador aí que não deve jogar. Provavelmente o Musiala volta para essa partida aqui também, rapaziada. Então eu não acho que o Bayern vai ter alguma dificuldade contra esse Hamburgo aqui. O que eu acho bom para essa partida, rapaziada? A odd do Bayern para vencer vai estar 1.28. Então não compensa pegar só a Bayern para vencer essa partida. Mas como eu mostrei para vocês, toda vitória do Bayern é convincente. Tem vezes que ele tropeça, tem vezes que ele empata ali, vai perder um joguinho ou outro. Mas quando ele ganha o jogo, abre o placar ali, vai sair mais gol. Por isso que eu acredito no seguinte: handicap menos 1.5 pro Bayern de Munique nessa partida. O que isso significa? Que o Bayern precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Acredito muito nessa entrada e essa vai ser a dica para esse jogo do Bayern de Munique contra o Hamburgo. A terceira entrada que eu quero passar para vocês é no jogo do Liverpool contra o Newcastle. O Liverpool que ocupa aí a 6ª colocação do campeonato inglês e o Newcastle a 9ª colocação. Ó. O Liverpool tá lutando aqui, tentando cavar sua vaguinha para ficar entre os 4 primeiros aqui, buscar uma vaga na Champions League. E o Newcastle tá ali, né?
nem cheira, nem peida, nem aparece, nem esconde, tá ali. Se der mole ele chega, cair ele não vai, tá naquele limbo ali, né, rapaziada? Esse aqui não é um jogo fácil pro Liverpool. Vocês podem ver aqui, rapaziada, os últimos 5 jogos do Liverpool. Empate, empate, empate e derrota. 5 jogos consecutivos sem vitória dos Reds aí. Enquanto o Newcastle tem aí nos últimos 5 jogos 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Perdeu pro Aston Villa dentro de casa aí na última rodada. Também busca se recuperar. Eu acredito que isso aqui é um jogo duro. A odd do Liverpool para vencer a partida tá 1,75 e do Newcastle 4,20. Vamos dar uma olhadinha aqui nas médias de gols dessa partida. Média de gols aqui no jogo completo. 2,1 pro Liverpool, 2,2 pro Newcastle. Então nada demais. Nenhum dos dois times aqui marcam muitos gols, nem coisas do tipo. Cantos também, rapaziada. Média do Liverpool aí, 5,8 escanteios a favor e o Newcastle 5,4 escanteios a favor. Média total 9,7 e 10,5 escanteios pro Newcastle. Eu acredito que esse jogo aqui vai ser um jogo duro, vai ter que ser um jogo mais estudado, não vai sair tantos gols nessa partida. Ainda mais pelos últimos jogos, né? O Liverpool aí 1-1, 0-0, 0-0, 2-2. Aqui saiu mais gols, né? 3-2 contra o Bournemouth. Mas mesmo assim, cara, não é um jogo pra muito gol, não é um jogo over. Time inconstante como o Liverpool, não dá pra acreditar muito na vitória desse Liverpool nessa partida. O que eu gosto aqui, rapaziada? Vou mostrar pra vocês as médias de finalização do Liverpool. Rapaziada, diminuir a tela aqui pra poder mostrar pra vocês as médias de finalizações, que é o mercado que eu quero trabalhar nesse jogo do Liverpool contra o Newcastle. Média de finalizações aí nos jogos do Liverpool é de 27 finalizações, né, para os dois lados, tanto casa como fora, e do Newcastle 21. Mas o que eu achei muito interessante para esse jogo aqui é uma apostinha personalizada, rapaziada. A gente pegar finalizações do Liverpool no primeiro tempo. Olha aqui, o Liverpool tem média de 9 finalizações no primeiro tempo, ainda mais um momento como esse, que tá inconstante, 5 jogos sem vencer, vai ter pressão da torcida ali jogando dentro de casa, então ele tem que sair pro jogo desde o início. O que eu gosto muito para esse jogo é a gente pegar 6,5 finalizações do Liverpool no primeiro tempo e adicionar uma coisa que eu também vou mostrar para vocês aqui. Essas são as finalizações do Mohamed Salah nos últimos 5 jogos. 3 finalizações, 4, 2 e 3 e 3. Então, nos últimos 5 jogos aí, em todos, ele fez pelo menos 2 finalizações. Lembrando que não é chute ao gol, é qualquer finalização, falta, chute de longe, qualquer finalização em direção ao gol, contabiliza aqui. Então, eu gosto muito dessa personalizada, que é pro Liverpool dar 7 chutes no primeiro tempo e o Mohamed Salah finalizar 2 vezes na partida. Você também pode optar por um chute ao gol do Mohamed Salah, ao invés de colocar essas 2 finalizações. Isso aqui tá dando uma odd de 1,61, entrada muito boa e bem mais segura do que vitória ou gols nessa partida aqui, já que esse jogo tende a ser duro, um jogo estudado. Então essa vai ser a entrada pro jogo do Liverpool, fechou? Outro joguinho interessante para essa rodada de Premier League é o jogo do Leeds United contra o Arsenal. Jogo difícil aí pro Arsenal jogando fora de casa, apesar do Leeds ser o 16º colocado. Dentro de casa ele não é um time tão bobo assim, eu vou mostrar para vocês. Os últimos jogos do Leeds dentro de casa aqui, ele teve apenas 2 derrotas. Uma pro Aston Villa e uma derrota pro Tottenham aqui, tropa. Apesar de não ter tantas vitórias assim, ele não perde tanto dentro de casa. Beleza que a gente tá falando do Arsenal, o time favorito, o principal time no momento na Inglaterra lá. Nos seus últimos 10 jogos fora de casa, tem 2 derrotas, 3 empates e 5 vitórias. E não ganhou de times fracos aí, rapaziada, onde a odd do Arsenal tava baixa, ó. Você pegar a odd do Arsenal contra o Sunderland aqui, tava 1,44, o Arsenal não ganhou. A odd do Arsenal contra o Nottingham Forest, tava 1,61, Arsenal não ganhou. Então não caiam no engano ali de, é porque é Leeds que o Arsenal essa odd de 1,55 não existe, é loucura. Não é assim. Esse jogo não é fácil pro Arsenal. A gente olha aqui na tabela classificativa, com certeza, o Arsenal tá aí na sua dominância no campeonato, 50 pontos em 23 jogos, tem 15 vitórias, mas a Premier League esse ano não tá sendo igual aquelas outras, que o City de 30 jogos ganhava 28, aí o Arsenal lá ganhava 26, 27, não tá assim, você vê em 23 jogos aqui, em 8 eles já não venceram as partidas, então tá um pouco mais inconstante, a Premier League virou um jogo totalmente ofensivo, muito físico, muita correria, então mudou muita coisa, rapaziada. O que eu acho interessante pra esse jogo aqui? Vou mostrar pra vocês, primeiro a média de gols desses dois times aqui. Leeds tem média de 3,1 gols por partida e o Arsenal 2,2 gols por partida na Premier League. Lembrando que eu tô fazendo análise de Premier League, eu só filtro os jogos de Premier League. Se eu tô fazendo análise de Champions, eu vou filtrar
os jogos de Champions, beleza? Um ponto importante, o que eu vou pegar nesse jogo? Não vou pegar nada a favor do Arsenal, rapaziada, nada. As odds para as outras coisas a favor do Arsenal estão esmagadas, Arsenal jogando fora de casa, um jogo duro, não gosto de pegar nada a favor do Arsenal nesse jogo. O Leeds tem média de 5.3 escanteios por partida a favor. O Arsenal oferece aí 3.8 contra aí seus adversários, então ele sofre 4 escanteios por jogo. Olha isso aqui, ó, os últimos jogos do Leeds dentro de casa. Fez 7 escanteios, 6, 9, 5, 4, 3, 3, 4, 7 e 5 escanteios contra adversários fortes, ó. Fez 5 contra o Liverpool, fez 4 contra o Chelsea, fez 6 contra o Manchester United. Então não é um time bobo. O que eu gostei muito pra esse jogo aqui? Como a gente sabe que o Arsenal é um time forte, é o líder do campeonato, vai buscar a vitória, e o Leeds deve sim jogar recuado, mais retrancado ali atrás. Consequentemente, o Arsenal buscando finalizações mais longe, prováveis faltas ali também. O que eu gostei muito pra esse jogo? A gente faz uma personalizada de mais de 2 escanteios a favor do Leeds nesse jogo, mais de 2 escanteios, então para ele fazer 3 escanteios na partida, contando que nos últimos 10 jogos, em todos ele fez pelo menos 3 escanteios dentro de casa e 2 finalizações, 2 defesas do goleiro do Leeds, 2 defesas, ele tem que defender 2 chutes, chutou, ele espalmou, cabeceou, ele agarrou, é defesa, dando um odd de 1,75, então lembrando, mais de 2 escanteios a favor do Leeds e 2 defesas do goleiro do Leeds, dando uma odd 1,75, essa pra mim aqui é uma das melhores do dia, rapaziada. A próxima entrada aqui vai ser no jogo do Chelsea contra o West Ham, vamos passar primeiro olho aqui nas médias de gols, a gente vê que no jogo do Chelsea aqui tem média de 2,8 e nos jogos do West Ham, média de 2,7 gols por partida. Em escanteios também, a gente tem médias aqui de 6,6 no jogo do Chelsea e 4,5 no jogo do West Ham, tá? Então assim, a favor, né? No total aqui é 11,6 no West Ham e 11 no Chelsea. Cartões também, cada time aí tem média de 4 cartões mais ou menos, o Chelsea 4,5 na partida e no West Ham 3,9. A maioria dos jogos esses dois times aqui sofrem cartões e isso é uma coisa que a gente vai utilizar nessa aposta. Então é muito bom vocês verem essa média aqui para vocês terem noção do que vai ser essa entrada. A odd do Chelsea para vencer esse jogo tá 1,50 e a odd do West Ham tá 6. O West Ham na sequência muito ruim, 18º colocado na Premier League. A gente vê aqui que tá lutando para não cair, mas não vai fazer jogo fácil pro Chelsea. Por que eu não consigo confiar nesse Chelsea? Ainda mais numa odd de 1,50, rapaziada. Olha o Chelsea dentro de casa, mano. Muito inconstante, tropa. É muito inconstante. É vitória, empate, derrota, vitória, empate, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Que é isso? Como é que confia num time desse pra ganhar um jogo aqui, tropa? Não dá, não dá, não dá. Outro ponto a ressaltar, igual eu mostrei pra vocês no jogo anterior aqui. Olha os cartões do Chelsea dentro de casa, ó. Tomou cartão, tomou. Nos últimos 10 jogos aqui. Só não tomou contra o Liverpool. O único jogo que não teve cartão pro Chelsea foi contra o Liverpool. E o West Ham jogando fora de casa. Só não tomou cartão também aqui contra o Nottingham Forest em outubro do ano passado. E um jogo aqui contra o Wolverhampton, que foi em janeiro desse ano que ele não tomou cartão. Fora isso, tomou cartão em todos os jogos aí. Jogo que eu acredito que vai ser de contra-ataque. O West Ham vai estar ali buscando saídas ofensivas em momentos de pressão do Chelsea. Eu acredito sim que sai um cartão para cada, rapaziada. Tanto o Chelsea tentando parar o contra-ataque do West Ham, tanto o West Ham tentando parar a pressão do Chelsea aí que vai ser nesse jogo. O que eu gosto muito nessa partida? Como vocês viram, a média de gols não é muito alta também. Em todos os jogos aqui, ó, os últimos 10 jogos do West Ham fora de casa, em todos saíram mais de 0 gols e também saíram menos de 5. Chelsea também dentro de casa. Todos os jogos saíram mais de 0 gols e menos de 5. Existe um mercado que chama faixa de gols, que é para você colocar de 1 a 4 gols, mas se não tiver na casa que você opera, você pode colocar lá mais de 0 gols, menos de 5 gols e um cartão para cada equipe, dando uma odd 1,66, rapaziada. Entrada muito boa para esse joguinho do Chelsea aqui. Mais de 0 gols, menos de 5 e um cartão para cada. E a última análise desse vídeo aqui vai ser no jogo do São Paulo contra o Santos. São Paulo que vem de uma vitória incrível diante do Flamengo aí no Campeonato Brasileiro e do Santos de uma derrota vergonhosa para a Chapecoense, que acabou de subir de divisão e meteu 4-2 no Santos, rapaziada. Então assim, São Paulo vindo aí num momento complicado no Campeonato Paulista, 15ª colocação ali, tá quase disputando para não cair ali, rapaziada. O Santos tá em 11º, ali na meiuca, mas praticamente não cai mais. Agora o São Paulo tá num momento complicado, mas eu acredito o seguinte, São Paulo vai estar jogando dentro de casa contra o Santos, que acabou de tomar 4 da Chapecoense. São Paulo venceu o Flamengo, então apesar das crises, apesar dos problemas, o que importa é o dentro de campo, é o futebol, como que o time tá jogando. E hoje eu acredito que o São Paulo joga sim um futebol um pouco melhor que o do
do Santos. Mas mesmo assim eu não vou pegar vitória. Se liguem que a odd do São Paulo tá 2,30 e do Santos 3,25. Se a gente ver as médias de gols aqui, São Paulo 2,8 por partida, Santos 3,2, escanteios 10,5 nos jogos do São Paulo, 11,9 no jogo do Santos. Isso aqui vai ser um jogo bom para cartão também, tá? Se quiser pegar no ao vivo, ficar de olho nos cartões aqui, vai ser jogo bom. Olha as médias de cartões. Campeonato, mano, qualquer campeonato no Brasil sai muito cartão. O juiz daqui é tudo retardado. 4,5 cartões nos jogos do São Paulo e 4,3 nos jogos do Santos, rapaziada. Como eu falei pra vocês aí, né? São Paulo numa vitória, 2-1 contra o Flamengo, e aqui o Santos uma derrota 4-2 contra a Chape. Vamos dar uma olhadinha nos jogos do Santos fora de casa? Olha isso, mano. Olha que ridículo. Olha aí que ridículo. Nos últimos 10 jogos ele tem uma vitória, mano. Contra o Juventude, mano. Uma vitória, uma. E pegou vários times ruins, ó. Guarani, Chapecoense, Ceará, Bragantino tava melhor ano passado. Mesmo assim, agora o São Paulo dentro de casa, apesar de não estar num momento bom, mano, nos últimos 5 jogos aí só perdeu a Portuguesa. Aquele jogo maluco lá, quebrou tabu e os caralho lá, só perdeu a Portuguesa, tropa. Então, aqui pra mim é o básico. Eu vou pegar um empate anula a favor do São Paulo, pagando a odd de 1,57, 1,60 aí. O que significa o empate anula? Que se empatar, devolve o dinheiro e nós precisamos da vitória do São Paulo pra ter esse green. Rapaziada, essas foram as entradas pra hoje. Agradeço a todos vocês por ficar no vídeo até o final. Então, se você tá aqui, deixa seu comentário, deixa seu like e vambora, rapaziada. Vamos chamar esses greens juntos aí. Tamo junto.